Bueno, boa noite a todos. Antes de começar, gostaria de agradecer imensamente o convite que me fez o professor Luiz Gabriel e dizer publicamente que a mim foi mesmo, de verdade, uma honra poder vir à Vitória da Conquista, inaugurar este percurso que agora começa de interiorização do IBADPP. Parece indiscutível que não é possível que o Instituto fique mesmo só em Salvador, que ele vá para a Bahia inteira. E justo para poder apoiar a iniciativa, que é de fato o que importa. Para apoiar a iniciativa é que vim. Claro, vim para poder, evidentemente, ter o prazer de aqui estar. Não duvidem disso. Ninguém fala de graça. Quando o Rômulo pergunta o que perguntou, por que nós fazemos isso? Eu responderia, fazemos para gozar. Lacan. Fazemos para gozar. Não duvidem, nós desfrutamos disso também. Há alguma coisa em nós que toma a isso como prazeroso. Ainda que tenha que acordar 4h30 da manhã, como eu fiz hoje, ainda que tenha que viajar, ainda que tenha que vir, mas é necessário frisar isso, né, Rômulo? É necessário frisar isso, para dizer a você que lá no fundo diz com aquilo que você disse. Vou terminar de uma certa forma assim também, com outro fundamento. Mas estamos nós umbilicalmente implicados nisso, ou assujeitados a isso. O inconsciente fala que nós gozamos. Lacan, quando disse jouissance, esse é um dos conceitos mais importantes de Lacan, é justo esse conceito para o qual ele vai usar o exemplo do usufruto, por sinal. Não é? O que mostra é que nesse sem sentido, porque de uma certa forma no jogo de palavras que ele usa, isso também é sem sentido, o que está implicado aí é um gozo, não é? Um prazer que é mais do que só um sentimento de satisfação, é algo que diz justo com aquilo que em nós é inconsciente. E, portanto, digo isso como uma forma de justificar o fato de que o nosso empenho é também um empenho para nós mesmos. E é por isso que ele é importante. Se não fosse isso, você pensaria no quanto você tem guardado no banco e talvez pensaria em ir morar em Miami ou alguma coisa assim. Coisa que a gente não faz. Coisa que a gente não faz. E a gente não faz, não é pelos outros só, é pela gente mesmo. Portanto, Luiz, obrigado pelo convite. É um prazer imenso, é um gozo, eu diria, estar aqui, podendo desfrutar com vocês. Claro, eu queria saudar meu grande amigo, assim, particular amigo, está metido também esse próprio conceito lacaniano, que é alguém que eu disse, hoje mais do que o próprio Calmon de Passos, ele. Porque quando ele diz que tem um prazer de falar comigo, quem tem prazer de falar com o Calmon sou eu, ou com o Calmon assim. A grande vantagem que tem de Rômulo é que nós roubamos o Calmon do processo civil para o processo penal. E ele continua fazendo as deles. Esse que é o importante, ele continua fazendo Calmonzice, que é a coisa mais relevante que o Rômulo faz. Então, quem quiser saber o que eu acho dele, leia o prefácio que eu fiz para um dos últimos livros dele, se não foi o último. Não é? Que vale a pena imaginar o que você precisa falar de Rômulo. Claro. Então, me sinta homenageado, porque você é Calmon vivo. Quando eu disse isso, é porque era verdade o que eu estava dizendo.
A diferença é que nós roubamos com a mão do processo civil, mas como o processo civil é aquele negado aqui que comeu guarda-chuva e esqueceu de expelir, nós estamos melhor, assim, nós estamos melhor com você e com a gente. Então, nesse aspecto, Calmon seja sempre bem-vindo ao nosso lado. Eu queria saudar também a professora Eleonora Nassif. A Eleonora eu conheci quando ela era estudante ainda, porque eu sou amigo, era amigo do pai dela, e o Turco Nassif é uma figura ímpar em São Paulo, assim, quem o conhece sabe como ele é, ele é muito querido demais, e ela é desse jeito. Claro que, como ela disse, ela está no IBCCRIM numa hora muito difícil. Nós precisamos, sobretudo precisamos de um IBCCRIM brasileiro, ela tem razão. E dependemos desse IBCCRIM para poder manter a rigidez, o mínimo de rigidez democrática para as questões da esfera criminal como um todo. Portanto, mais do que nunca o IBCCRIM precisa ser forte. É por isso que o discurso dela é maravilhoso quando ela aponta na direção de um IBCCRIM de todos. A pior coisa que poderia ter acontecido no IBCCRIM é a turma do lado de lá ficar do lado de lá, a turma do lado de cá ficar do lado de cá. Não, o IBCCRIM é nosso. Quando vieram me perguntar, ajudei a fazer a programação do Encontro Brasileiro dos Criminalistas em São Paulo, e vieram me perguntar com certo receio de que eu pudesse ter alguma coisa. Aqui nós estamos pensando na professora Eleonora Nassif. Eu fiquei quieto. Você não vai dizer nada? Eu falei, eu vou dizer que é isso mesmo que tem a acontecer. Nós ficamos preocupados com você? Não tinha que ficar preocupado comigo. Você tinha que ficar preocupado com aqueles que pensam justamente o que eu não penso a respeito do IBCCRIM. O IBCCRIM é muito maior do que nós. E por isso que é para nós uma grande honra que você seja o presidente do IBCCRIM democraticamente eleito. Você não é os que foram eleitos democraticamente desse jeito, você é os que foram eleitos democraticamente de verdade. Então, é isso que é necessário fazer. Sinta-se homenageada por alguém que pode dizer alguma coisa tendo feito o que eu fiz. Isso me parece que é o mais relevante. Nossa amizade, nosso carinho não estava na eleição, estava para muito além dela, independentemente de qualquer coisa. Se o outro lado tivesse ganho, você ia estar do mesmo jeito lá, apoiada do mesmo jeito. Isso que me parece relevante, porque nós precisamos de mais do IBCCRIM e de você, desse instituto que você disse bem, é brasileiro, né? Eu tenho coisa escrita sobre isso. Não de agora, mas eu tenho muita coisa escrita sobre isso. De que ele é de fato brasileiro e precisa ser de fato brasileiro. Pois bem, queria que vocês todos se sentissem saudados, começassem a anunciar, fazer que nem ela. Se fala meia dúzia, daí falta, né? Falta. Você começa a falar, falta. As duas pessoas eu tenho que agradecer. O Altamiro, está aí, por aí o Altamiro, olha lá. O Altamiro e o Gustavo, que me aguentaram hoje o tempo inteiro. Ele me levou até no salão de beleza, ele é amigo de uma mulher no salão de beleza, ele me levou até no salão de beleza, e por isso eu estou conseguindo estar aqui, suportando o peso dessa torcicolo que eu estou, não é? Obrigado pela ajuda, você fez Vitória da Conquista ser talvez maior do que ela é mesmo, é uma Vitória da Conquista dos afetos, isso me parece é alguma coisa que se deve lembrar. Gustavo é Gustavo. Quando a gente consegue entender quando ele fala, porque ele parece um locutor de corrida de cavalo. Ele fala tão rápido que às vezes nem ele consegue estar sabendo do que ele está falando, porque é tão rápido que ele fala, que às vezes ele come as palavras dele mesmo. Mas ele é uma figura exemplar, quer dizer, e ele é ligado com Vitória da Conquista, não é? Pela medicina, então tem todo. Obrigado para vocês pelo carinho. Sintam-se todos saudados por Elmir e todos os demais. Eu não consigo falar o que eu tenho para falar em meia hora. Já falei 10 minutos, os 10 minutos da Eleonora quase, né? Mas não consigo falar o que eu tenho para falar em 10 minutos. O que eu queria falar, o Rômulo já falou, portanto, eu posso trabalhar alguma coisa, digamos, que possa ir um pouco mais adiante para poder fundar
talvez a conclusão do Rômulo, toda a fala do Rômulo como a minha conclusão. Quando eles me falaram disso, eu disse, coloquem esse título, porque ele me abre a possibilidade de saber o que vem pela frente, como nós vamos poder trabalhar esse tema para lá. E tem alguns pressupostos que precisam ser tratados aqui e que me parece são imprescindíveis. Alguns eu tenho estudado, tenho tratado, tenho falado, porque me parece pedra de toque do que se tem por aqui, mas tem algumas coisas hoje que, de fato, são importantes para fundar a conclusão do Rômulo, que é a conclusão a se chegar, com um desvio que eu possa fazer em relação ao gozo da qual falei lá no início. Nenhum de nós, duvida do papel que a Constituição tem. Isso parece matéria descontada. Todo mundo sabe a importância que a Constituição tem, todo mundo sabe o que a Constituição, principalmente a Constituição cidadã, refere e a importância que ela tem. Queria lembrar, porém, que os direitos e garantias na Constituição estão lá como mínimo. Aquela regra do parágrafo 2º abre para dizer até onde nós precisamos levar a Constituição. O que está no artigo 5º é o mínimo. Mínimo a não se abrir mão. E por que eu estou falando disso? Porque o próprio Rômulo lembrou, vocês viram, que há uma posição da doutrina europeia desde os anos 70, mas que de uma certa forma se solidifica nos 80 aí, para nós ganhares de definitividade em 1990, no famoso Congresso Internacional de Ciência Política em Buenos Aires, quando Atílio Boron, o grande Atílio Boron, que era presidente da Claxo, diz com todas as letras: nas constituições os direitos e garantias naufragaram, nós precisamos construir alguma coisa outra que nos sustente. Atílio Boron estava falando justo de um reflexo que vinha da Europa com muita força, deles dizendo como que da morte dos direitos e garantia, da morte das constituições. As constituições acabaram. Li um texto do Agamben agora, vindo no avião hoje, onde o próprio Agamben vai adiante na conversa para dizer, vamos ter que construir algo distinto porque isso acabou. Mas não é por outro motivo que o Luiz Gabriel lembrou do Elmir, lembrando do Elmir, lembrou do Dussel. Algo que nós, muito cá entre nós, em que pese europeus, ou assim, da periferia da Europa, mas sempre europeus, pensando como eles, nós temos que ter muito presente, é que quando os europeus, Foucault, por aí vai, começaram a disparar para aquilo que seria um pós-moderno, negando tudo aquilo que era da tradição e que levou a Europa onde chegou, levou a Europa onde levou. A Europa foi lá para aquele lugar justo porque, assentada naquilo, fez construir uma estrutura social distinta do qual eles sempre tinham vivido. Verdade seja dita. Não é? No pós-guerra eles tomaram o dinheiro do Plano Marshall, tomaram o dinheiro dos americanos e trataram de construir alguma coisa diferente daquilo que os tinha levado à guerra. Os alemães, por exemplo, tinham todas ou muitas das suas casas no chão, choravam os seus mortos, destruíram a Constituição mais importante que eles podiam ter, que era a Constituição de Weimar. E depois da guerra, chorando os seus mortos, tendo visto a besteira que tinham feito, se reuniram para dizer: vamos fazer uma nova Constituição, mas dessa vez nós vamos levar a sério a Constituição que nós temos. Essa era a Alemanha do pós-guerra, está lá a Alemanha hoje comandando a Europa, de novo comandando o Banco Central Europeu. Ora, a ideia então
de uma pós-modernidade principalmente marcada pela posição da esquerda europeia, era uma ideia de um naufrágio da modernidade justo, porque imaginavam eles tudo aquilo que se tinha projetado como direitos e garantias não poderia ser cumprido. E é interessante, porque um alemão, um italiano, um francês, um espanhol, um austríaco, senta, fala isso, com a mesma pretensão hegeliana que eles sempre tiveram, ou seja, de falarem deles para o umbigo deles e dizerem para o mundo. Toda a pretensão universalista dos direitos e garantia dos direitos humanos é resultado de uma propensão europeia de falar para o mundo, como se a estrutura deles fosse a estrutura do mundo. Por que eu estou falando disso? E por que é necessário começar assim? Cacete, porque os europeus, quando trataram de fazer isso, começaram a pregar, como foi com a esquerda do crime. Uma vez eu disse para o Pavarini, é o seguinte: vamos combinar uma coisa, não me diga isso como se você estivesse falando para mim. Você não mora no Brasil, você não sabe nada do que aparece no Brasil. Em que pese você venha muito para cá, não me enche o saco com essa história. Ora, vejam, por que estou me referindo a esse ponto e por que isso é tão importante, inclusive para a nossa situação de gozo, Romulo? Porque quando eles começaram a falar disso, e isso veio muito para cá, sou capaz de fazer discurso sobre isso, não quero me alongar. Quando eles começaram a falar disso, quando eles começaram a dizer isso, e quando eles começaram a projetar alguma coisa diferente, porque era necessário para eles falar diferente, eles já tinham uma estrutura de bem-estar social, na qual grande parte, tudo não, mas grande parte do que tinha sido projetado como promessa de cidadania tinha sido cumprido. É por isso que é tão difícil puxar o tapete daquela gente. É por isso que a insistência neoliberal dos governos da França tromba sempre numa resistência muito tenaz de gente que adquiriu direitos e não quer mais abrir mão deles. É como se o cara dissesse: eu comi estrogonofe, não vou mais comer pirão. Vai se danar com pirão. O cara te oferece pirão, tu tira fora e diz: eu não quero pirão. Eu não vou comer mais pirão. Eu já comi estrogonofe. Ou seja, eu já provei de um status ao qual você não pode me retirar. Vocês estão querendo retirar o meu status. Mas isso é o discurso dos europeus, isso é o discurso deles, para eles. Eles estão fazendo isso porque eles têm uma puta resistência em face daquilo que eles desfrutam. Vejam como eles gozam. Eles desfrutam de uma cidadania que conquistaram, cumprindo as constituições, forçando o cumprimento das constituições na medida do possível. Por que é necessário falar disso então? Porque quando isso nos pega, quando esse discurso nos pega, nós estamos muito longe de cumprir qualquer porra que diga respeito à cidadania. É só olhar o processo penal. Digam quantos dos princípios que estão lá elencados como direito do cidadão, como garantia do cidadão, quantos estão cumpridos realmente? Presunção de inocência, juiz natural, jurisdição, quantos? O que significa dizer? Enquanto eles estavam num outro patamar, num estado de bem-estar social, nós estávamos sonhando com um estado de bem-estar social. E quando a Constituição vem em 88, ela atropela o modelo de pensamento econômico ou economicista, o modelo neoliberal, que tem pretensão de ser um pensamento único, como Inácio Ramonet disse, e que vem funcionando de fato como um modelo de pensamento para o mundo inteiro. É por isso que o mundo tende a pensar hoje, não mais como pensávamos nós, nos referindo para a Europa e olhando para a Europa, mas o mundo tende a pensar como pensam os americanos. Não é porque os americanófilos estão fazendo isso, é porque todo o mundo está pensando como eles pensam.
E muitos deles hoje, com muita frequência, hegelianamente, pensam o problema deles, olhando para o mundo, como se o problema deles fosse o problema do mundo. Ora, vale Dúcio de novo, porque vale olhar cada um para si e dizer o que é melhor para nós. O que é melhor para nós, o que é melhor para os americanos, ou o que é melhor para nós é que nós tratemos de resolver os nossos problemas, porque cada vez que nós precisamos alguma coisa na direção de direitos e garantias individuais, os primeiros que negam tudo são eles. A não ser para os nossos, que eles equiparam. Uma das grandes coisas que o neoliberalismo fez foi cooptar o mundo inteiro por aqueles que podiam ser equiparados a eles. Ou seja, aqueles que têm condição econômica tal, capaz de viver em Brasília, no Lago ou em Key West, como o ministro famoso aquele, nosso, do Supremo. Sabia que eu ia conhecer mesmo. Ou seja, o modelo é um modelo fantástico porque coopta as pessoas. Ele vai em duas mãos. O que significa dizer? Você pode ser um igual a mim, desde que você tenha um padrão para ser igual a mim. Então, há um primeiro mundo dentro do terceiro mundo. Rômulo, não somos todos nós, porque muito da classe média é uma classe média que veio de baixo e agora vai sofrer para descer, porque vai descer de novo. Mas é uma classe média que subiu. Mas a turma do andar de cima, essa é primeiro mundo aqui. Seria primeiro mundo na África do Sul, na Zâmbia, seria primeiro mundo no Vietnã, seria primeiro mundo em Miami. O que significa dizer? O primeiro mundo está no mundo. O primeiro mundo está dentro do mundo. Justo por aqueles que comandam o que está fora do primeiro mundo. Mas em compensação, o terceiro mundo também está lá. Quer dizer, eles têm tido muita dificuldade de trabalhar com o terceiro mundo que está lá. É uma via de duas mãos, não é? A pobreza, já mostro para vocês, a pobreza americana é visível nos últimos tempos. Bueno, se é assim, a pergunta que fica é: vale a pena lutar pela Constituição ou vou morar em Miami para usar uma Constituição que pelo menos é respeitada? Esse que é o problema, veja. As coisas naufragaram, os direitos sucumbiram. Mas tem alguma coisa a ver lutar pelos direitos ainda? Nós devemos lutar pelos direitos ainda? Eis a questão, não é? Por quê? Porque se você anda de carro importado num país de terceiro mundo, você está no terceiro mundo, mas você, é como se você tivesse algo de distinto ali, é como se você fosse o primeiro mundo metido ali. E claro, que na hora que os problemas aparecem, na luta que continua a ter entre as turmas do andar de cima e do andar de baixo, o que se trata de fazer é justo proteger aqueles que, metidos com o poder, têm condição de, mesmo não indo para Miami, têm condição de sustentar o padrão da comida do estrogonofe que tiveram. Desde logo é possível concluir o seguinte, que me parece muito relevante. De novo, tratando de psicanálise. Meu irmão, você deseja o que você não tem. O que você tem, você goza. O que você tem, você desfruta. O dilema, portanto, não está em você enganar pessoas que nunca tiveram. O problema está em você enganar pessoas que experimentaram do gozo, mas que depois você precisa retirar. Esse é o nosso dilema. Por quê? Porque nós não tivemos uma Constituição suficientemente aplicada de modo a servir como pagamento da promessa que se fez,
e, ao mesmo tempo, fizemos esse povo experimentar certas coisas com as quais ele não vai se dar bem se perder. Portanto, essa é talvez uma das grandes preocupações a se ter. Eu, particularmente, em que pese me sentir com isso, e com esse discurso um dinossauro, porque você parece um dinossauro defendendo a Constituição, mas com isso, a mim parece que, para quem não viu as promessas serem cumpridas, para quem tem um processo que desafia qualquer direito e garantia individual, não tem outra saída senão se agarrar na Constituição e dizer: essa Constituição é cidadã, essa é a nossa Constituição, essa é a Constituição de todos nós e é essa Constituição que nós queremos. Não me venham com um espelhinho que esse tempo passou. Claro que te cooptam dizendo: mas tu é do meu time, vamos jantar em Miami, não é? E o que precisa fazer é, portanto, aqui não se sentir velho, porque lutar pela Constituição segue sendo lutar por aqueles que não sabem que a Constituição é o que pode salvá-los. Ou seja, fazer cumprir a Constituição ainda é a tarefa a ser cumprida. Aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, que lutou tanto pela eficiência da Constituição e que hoje joga a Constituição de lado, que hoje tira do projeto da Constituição, que hoje quer passar por cima da Constituição com suas posições morais, etc, 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 aquele mais do que nunca sabe, porque ele mais do que ninguém sabe, que só é possível você falar efetivamente numa cidadania quando você tem aquilo que está lá previsto na Constituição cumprido, realmente cumprido. E isso nós não temos. Não temos e não sei se de fato vamos ter. Ou não sei se nós vamos precisar e fazer até as casas irem para o chão para poder ter, o que seria o mais absurdo, e eu quero estar morto quando isso eventualmente acontecer. Portanto, eu disse, se os direitos de garantia são o mínimo, na Constituição de 88, nós, digamos, fundamos um Brasil que é marcado pela dignidade da pessoa humana. Vejam por que isso é importante, porque tenho insistido tanto com isso, e porque tenho voltado tanto a esse tema. Porque o princípio da dignidade da pessoa humana é como que o fundamento de todos os fundamentos. Tudo que está lá, de uma certa forma, está fundado, está baseado na própria dignidade da pessoa humana. Mas qual é o meu desespero em relação a esse ponto? Ora, fui atrás do livro velho que tinha lido lá atrás, não achava, tive que achar outro, para poder fazer o quê? Para poder mostrar o que significava aquilo. Por quê? Porque nas provas do doutorado de acesso, numa delas eu perguntei para todos os candidatos e nenhum sabia o que era esta porra, meu! Não era o concurso para passar no vestibular, numa faculdade qualquer da esquina, era o concurso para cursar o doutorado num programa que tem nota 6, e que, portanto, é a excelência da CAPES, essa vergonha. Portanto, é preciso que as pessoas me perdoem por uma leitura tão banal, mas digamos que insisto nela. Volto sempre na estruturação dos fundamentos do imperativo categórico de Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, onde ele diz para que as pessoas, ele diz uma coisa que as pessoas deviam aprender no primeiro ano da faculdade. Eu fico maluco com isso, Rômulo. O cara chega para mim no quarto ano, por isso que é um dos motivos de ter parado de dar aula. O cara chega no quarto ano, se eu pergunto e ele não sabe isso, eu tenho que ensinar, porque ele não vai conseguir entender processo penal se ele não souber isso. Ele precisa saber disso para se indignar em face daquilo que o Luiz Gabriel disse, que é a situação dos presídios, por exemplo, que é fundamental. Mas isso o aluno do segundo ano não aprende, porque não ensinam para ele. E é por isso que o cara chega no doutorado sem saber do que se trata, nunca ouviu falar, começa a imaginar ou a chutar, que é uma coisa que a gente faz muito, não é? Enfim, leio. No reino dos fins, tudo tem um preço,
ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Sacaram, não? Vou repetir. No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. O que diz respeito às inclinações e necessidades do homem tem um preço comercial. O que, sem supor uma necessidade, se conforma a certo gosto, digamos, a uma satisfação produzida pelo simples jogo, sem finalidade alguma, de nossas faculdades, tem um preço de afeição ou de sentimento. Mas o que se faz condição para alguma coisa que seja fim em si mesma, isso não tem simplesmente valor relativo ou preço, mas um valor interno, e isso quer dizer dignidade. É por isso que esse princípio chama dignidade da pessoa humana. Porque a pessoa humana tem dignidade. Não é possível tratar dela por nada que seja relativização. Eis o que engole toda a relativização. Eis o que faz com que tenhamos que nos inclinar em face da relativização. Tudo é relativo até aqui. Estão escutando, né? Até aqui. Até a dignidade de alguém. E vejam, não deixa espaço para nada, para ninguém. Ninguém está fora disso. O princípio constitucional, tão relevante com o lugar que ocupa na Constituição, ou seja, de estruturação do próprio Estado brasileiro, da sociedade brasileira, da República, não deixe espaço para ninguém ficar fora disso. É justo este fundamento que faz eu poder afirmar com o pé junto que ninguém podia estar preso do jeito que estão todos presos hoje. Não é possível que você imagine que alguém possa estar num lugar que cabe 5 junto com mais 49. Isto fere a dignidade, porque você não tem como relativizar a importância que tem a própria estrutura para cada um. Vocês acham que tem a possibilidade de, diante de um quadro como esse, dizer que um homem fazendo o mesmo trabalho que uma mulher ganhe mais do que ela? Eu só estou dizendo isso para dar um exemplo, para verem como nós precisamos crescer, como nós precisamos, quanto caminho nós temos para crescer, para poder de fato ter cidadania. Ora, é ela que funda todo o artigo 5º, e é por conta disso que tudo aquilo que está no artigo 5º, como direitos e garantias, precisa ser defendido para que se possa chegar, todos possam chegar naquilo que é um projeto efetivo de cidadania. Aí está o problema. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje, todo mundo sabe disso, é uma verdadeira relativização dos direitos. Eis a questão, eis o que parece mais relevante. As coisas são relativas, porque o discurso da verdade é um discurso que só admite relativização. Não quero nem entrar nisso, é para entrar nisso preciso começar a falar de Canilute, parar em ir até Heidegger, etc. Não quero falar disso. O que eu quero reafirmar é que nós temos, a estrutura do artigo 5º está fundado na dignidade, e a dignidade não admite relativização, ponto. É algo que não tem preço, não admite relativização, ponto. Posso até discutir o que Kant falou, mas aquilo é a base para que se possa pensar a partir daqui e dizer, o que eu disse há pouco, por exemplo, que as promessas que nos fizeram diziam respeito a isso, e essas promessas nos sonegaram. Justo por isso,
nós sofremos tudo o que nós, de uma certa forma, estamos sofrendo. Ora, essa relativização é que, de uma certa forma, tem permitido que se proceda aos ataques à Constituição que nós estamos sofrendo. E disso, no que diz respeito a nós, no processo penal, o maior ataque é justo aquele que, solapando os princípios que estruturam o processo penal, admitem que as coisas da estrutura do common law, basicamente do common law americano, venham para nós como se fosse a mesma coisa, como se tratasse da mesma coisa. Nós aqui fazemos as mesmas coisas que eles fazem. É por isso que é uma barbaridade essa americanização brasileira. Por quê? Porque quem está fazendo isso, de uma certa forma, ideologicamente, está fazendo isso para poder manter a estrutura como está. E manter a estrutura como está significa manter uma estrutura de processo, talvez até mais radical, na qual os perseguidos são eles, contra os nossos. Para isso é preciso fazer o quê? Digamos, dourar a pílula de uma maneira distinta. E fazer um discurso de que é necessário pegar a turma do andar de cima. Nada melhor do que uma estrutura americanizada para fazer esse discurso. Por quê? Porque ele é o contrassenso, ele é contrário a si mesmo. O que significa isso? Significa dizer que cada vez que você pensa a partir da estrutura americana, na estrutura que eles têm, com a forma como eles trabalham, enfim, como eles operam, é mais do que evidente que uma estrutura negocial, não é? Produza o que produz lá, da forma que produz lá, ainda que eles façam força e respeitem de uma certa maneira a Constituição que tem, os princípios que fundam aquela estrutura, mesmo quando pouco legislado. O dilema é que para nós não é assim, não é disso que se trata. Mas o discurso é exatamente aquele discurso. Vejam a delação premiada. Perguntem quantos clientes eu tenho preso. E não é, claro, porque eu não fui fazer delação, mas os meus clientes que foram fazer delação, hoje passeiam tranquilamente pelo calçadão de Copacabana, de Ipanema, passeiam no Parque do Ibirapuera, vão para a academia, pagaram, às vezes bilhões. Nessa hora, quando a gente reclama que tem 700 mil presos, 800 mil presos, o que sem a pensar é justo. Quando que a turma lá de baixo vai fazer isso? Vai poder passear. Eu vi as pessoas aqui vindo para o campus, eu vi as pessoas caminhando pela rua. Olhei, não tinha ninguém que me parecesse era alguém que morava na periferia. Todo mundo arrumadinho, bacana, tênis bom. Em suma, preciso caminhar para terminar. Vejam, só há possibilidade de, se você manter um mínimo, um pingo de dignidade, tendo vergonha na cara e fazendo com que se respeite a lei como uma exigência indeclinável. Nós precisamos aceitar que todos devem estar debaixo da lei. Porém, não me falem de positivismo, eu não vou discutir isso. Muito menos me digam de alternatividade, porque eu fui um dos fundadores do movimento alternativo, sei bem do que se trata. Não tem saída, todos precisam estar debaixo da lei, under the law. Percebam, nós não somos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de uma certa maneira, pensando como eles pensam, a partir do pensamento de Francis Bacon, a partir do utilitarismo, pensando num movimento, numa estrutura de um movimento onde a coletividade falaria mais alto na hora de mudar, justificam quebrar as bases kantianas que não permitem substituir os meios pelos fins e os fins pelos meios.
Para eles, se for necessário e em face do bem maior que é o coletivo, isto vale por outros fatores. Fatores que os colocam na frente daquilo que o coletivo faz, como faz o nosso, debaixo de uma estrutura legal que garanta os direitos. Na cabeça deles, da maneira como eles raciocinam, utilitarista desse modo, as coisas se justificam a nós. As coisas se justificam para eles, para nós não. Vocês querem ver como eles são? Vocês querem ver como eles pensam? Eu fui agora viajar nas férias para a Islândia. Fui por Nova York. Tia, tu tem uma foto aí, depois eu volto para esse troço. Mostra aí. Olha, não, mais para frente. Isso é outra, é a sequência. Mostra aí. Aí, não dá para ver bem? Dá? Se apagar aquilo ali é melhor. Dá para ver isso aí? Vocês estão vendo aquele troço ali? Hã? Vocês viram que tem uns caras vindo para cá, né? Atrás deles, está vendo? Aquele poste, tem uma placa. O que que tem ali? Tem um cara, está vendo, Romo? Tem um cara. Bom, deixa eu contar a vocês, quando ele apagar, vocês vão ver bem. Aquilo ali, a foto é ruim porque é do celular, naturalmente. Aquilo ali é um vendedor ambulante. Politicamente correto falar, seria dizer, é um afrodescendente grande. O que que o cara está vendendo, Rômulo? O filho da mãe vende capinha de celular. Para que celular? Da Apple. Só que o filho da mãe vende capinha, olha como os americanos pensam. Ele vende capinha de celular, um negão desgraçado, na porta, aquela puta loja que tem atrás, olha lá. Qual é? Olha o abusado. Diga se o cara não é um abusado. Isso é um abusado, porra. Ele vende capinha de celular da Apple na frente da loja do Steve Jobs. Steve Jobs, né? É, né? Porra, olha o cara vende capinha, bicho, ele é um empreendedor. A porra da capinha custa não sei quantos dólares naquela bosta, ele vende xing-ling. Fica empurrando capinha. O cara vive, olha lá, está lá ele, lá, ó. É um negócio impressionante. Mas isso é um negócio que vocês estão aqui, você não tem. Veja, isso mostra como eles pensam. Como pensam os americanos? Desse jeito, eles empreendem. O cara está lá no raio, sem nada para fazer. Porra, de repente tem um insight e diz, sabe de uma coisa? Vou comprar uma porra de umas capinhas, não tenho nada para fazer, vou comprar uma porra de uma capinha, vou vender capinha de celular da Apple na porta do Steve Jobs. Olha onde o cara tá, velho. Essa é a maior loja da Apple em Nova York, é um negócio bestial, dá vontade de surrar o negão. Eu vou te dar um cacete, meu. Eu passei no negócio do cara, o cara estava vendendo a capinha que o imbecil aqui tinha comprado lá dentro, por 10 vezes menos o preço. Por isso que passa gente, todo mundo passa e compra, para e compra. Ou seja, veja, eu estou brincando com as palavras, enfim, mas olhem como o negócio funciona, olha como eles pensam. Eles pensam assim, por quê? Porque na estrutura dos caras, meio aquela história do Lincoln, o cara tem que empreender, ele tem que dar conta da vida dele, ele tem que correr atrás, ele tem que fazer. Eles não pensam como nós pensamos, eles não são os europeus como nós somos. A nossa estrutura não é a deles. A nossa estrutura de vida e a nossa estrutura jurídica também. Ou seja, falar de common law é falar de alguma coisa que se leva a sério mesmo quando não legislado. E é por isso que nesse aspecto, para eles os fins justificam os meios. Mas para nós não, é por isso que você não consegue aceitar. Não tem plea bargaining capaz de justificar para nós uma potencialização do sistema inquisitório. Isso vai potencializar o sistema inquisitório, é o que disse no texto, como diz a Eleonora. Leiam esse texto, vocês vão ver, lá pelas tantas eu digo com todas as letras. O que esse juiz está fazendo é poupar os juízes de trabalhar, empurrando o trabalho para o Ministério Público fazer. Ou não é isso? Depois ele olha e homologa.
Aí você pergunta, e o processo? O processo é um estorvo nesse aspecto. É preciso que você não, veja, é preciso não pensar como pensamos nós. Se você não pensar como pensamos nós, se você pensar a partir daquela matriz ali, ó, de um cara que vai botar loja, vai botar tenda para vender capinha na frente da loja da Apple de Nova York, se você pensar daquele jeito, você vai imaginar que está certo. Com mais uma característica, né? Se esse negócio é implementado, e tem uma grande chance de ser implementado, se esse negócio for implementado, os réus vão acabar dizendo que querem aquilo. E os primeiros que serão atingidos, os primeiros serão os advogados. Ou seja, é tudo contrário do que nós estudamos da estrutura acusatória. É tudo contrário do que nós estudamos da estrutura acusatória. Pecado, vocês não foram para o México. Eu fui para o México ver o sistema do México. O maior problema do sistema do México é não só ter mantido a mentalidade com os mesmos juízes, mas ter transformado o bargaining no meio pelo qual os juízes, para trabalhar menos e utilizar a estrutura oral, forçaram os advogados. O dilema é que todo mundo faz acordo e o acordo custa 500 pesos. O que significa dizer o quê? É que o cara tem que trabalhar, fazer 10 acordos para poder ganhar minimamente. Ninguém topa pagar mais. O que significa dizer? O sistema implode, mas implode porque implodem os advogados. Vocês estão ouvindo, né? Isso tem que dizer para os advogados, porque tem um bando de idiota apoiando essa porcaria. Devia pensar no que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Sobram 10 escritórios gigantes de gente que sabe o que está fazendo, que vão negociar as grandes causas, aquela do bilhão, porque quando você faz um acordo de bilhão, o honorário é proporcional ao bilhão. Estão escutando, né? Então vão ter 10, 20 escritórios que vão fazer isso. O resto vai receber 200, 300 reais por acordo, como no México está acontecendo. Então não é o problema do Uruguai, não é o problema do Uruguai, não é o problema da audiência de formalização do Uruguai, não é aquilo, aquilo não chega nem perto. É o problema da manutenção da estrutura inquisitória potencializada por isso, que vem de um lado com a delação e do outro com o plea bargaining. Que um cara que também não sabe falar cônjuge não sabe falar bargaining também, né? Porque... de fato, vai dar meu tempo. E agora eu quero saber o que eu posso tirar daqui. Ou seja, é como para eles se não houvesse a crença de que a Constituição se faz por si mesma, como a nossa, não é? Que acreditamos que a Constituição vale só porque está lá. Isso eles têm porque é uma herança do common law. Antes, vocês sabem, né? Antes de Francis Bacon, common law. Antes de Francis Bacon foi Henrique II. Antes de Francis Bacon foi trial by jury, e Magna Carta, e vai, né? Por aí. Pois bem, no Brasil, nós sabemos não tem sido assim. Nós estamos vivendo com uma imensa insegurança jurídica, porque cada um diz o que quer, cada um faz o que quer. Quando isso acontecia antes, em fase da Constituição, tinha controle. E como tinha controle, as coisas andavam mais ou menos equiparadas. Mais ou menos. Faltava, digamos assim, o Ministério Público agir mais. Quando o Rômulo diz, eu nunca trabalhei com corrupção, a pergunta que fica é, porra, cadê o Ministério Público? Porque a corrupção já estava lá. Já tinha polícia, já tinha Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Cadê os Dallagnol? Cadê? Cadê o Ministério Público? O dilema está justo nesse ponto, não é? Ou seja, nós temos percepção do passado, conseguimos olhar para ele, conseguimos olhar para o que está acontecendo. Olhando para o que está acontecendo, a gente diz, não está bem, porque estão fazendo errado, estão fazendo contra a Constituição, contra a lei,
E não precisa entender nada de psicanálise para saber que se você faz alguma coisa errada, isso não funda nada. Porque o registro simbólico não capta o erro, não capta o equívoco. Quer dizer, se alguma coisa você promete e a situação concreta corre, a promessa vai cumprida. Por isso, se você diz para um filho, não mete a mão aí que você vai apanhar, se ele meter, você tem que bater. Entre aspas. Oi. Não porque é malvado, mas porque a tua palavra de pai vale mais do que o teu amor, não é? Por ele. Quando você não faz o que você prometeu, isso é bom para você, veja. É bom para você, você goza, não é? Mas estropeia com ele, acaba com ele. É o teu filho que fica mal, que vai carregar para a vida a porcaria de que você não fez, da falta da palavra que você não cumpriu. Esse é o ponto. Portanto, se você tem uma estrutura legal para ser cumprida, ela vai cumprida, porque se há no jurídico uma estrutura de preceito primário e secundário, você cumpre aquilo, mas cumpre aquilo. Se você não cumprir aquilo, não serve para nada o cumprimento que você fez. Serve para entulhar a gente no presídio. É por isso que, terça-feira mesmo em Porto Alegre, um grande advogado me disse, eu estou muito puto da vida, porque eu cobrei X para defender um cara, e ele me telefonou ontem dizendo, segura tudo, porque nós estamos acertando com os caras. De tarde o cara telefonou e disse, olha, já acertamos com gente do governo que entrou agora, né? Nós já acertamos, vai os 500 pau dos caras, mas em compensação me livro deles. Você está ficando maluco, rapaz? Fazer um negócio desse? Isso é um risco que tem que correr e vamos seguir fazendo. Porra, não adianta nada, velho. É papo para boi dormir. Porque os caras que estão passeando pelo calçadão de Copacabana, esses caras ou o substituto deles, quando forem demandados, vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa, porque o risco se coloca e na competição você faz o que você precisa fazer. Você faz o que você deve fazer. É por isso que ou você faz a coisa correta em respeito ao que você está fazendo, você cumpre a palavra que você dá, e você cumpre a palavra pela lei, ou ela não tem efeito. Segue tudo como está. Terminar, porque senão ela vai me atirar o pedra. Agora, onde isso vai levar o Brasil? Em horas assim, é de se esperar que Deus seja mesmo brasileiro. Parece, não é? Porque, veja, nós não empreendemos que nem o cara. O Guriazinha, bota ali as outras fotos que eu quero mostrar, que eu ver qual é a outra. Por quê? Vocês viram o que eu disse há pouco, não é? O dilema nosso é que foi para eles também. Eu nunca vi, porque isso aqui também é um exemplo. Quando nós estávamos no metrô, sei lá, indo para o Harlem, eu acho, quando entramos, estava o cara dormindo. É um barbone que está dormindo no metrô. E ele está dormindo no metrô de Nova York, moçada. O negócio não é um lugar qualquer, não é um Zé qualquer, não é um lugar qualquer para o cara dormir. Você sobe, sabe, em qualquer 42, está lá o cara dormindo. Mas o que impressiona, depois eu fiquei com receio de tirar foto, não sei se tem mais foto aí, mas eu fiquei com receio de tirar foto. Por quê? Porque estava lá o cara dormindo, um pouco nem aí. Mas o que aconteceu? Entraram 2 policiais, uma geladeira e uma mulher. O cara entrou, foi com o bastão, acordou o cara e disse, cai fora. O cara, Roma é um negócio impressionante, o cara acordou, pegou o carrinho dele, enfiou o sapato, na primeira parada o cara vazou. O que significa dizer? Se o policial diz, faz assim, mesmo aquele cara que teria tudo para ser um borracho, aquele lá que está lá, respeita e vai embora. Isso é o outro lado do empreendedorismo, não é? É de você respeitar as instituições, que começa pela lei. Ou seja, vem o cara da lei, porque o policial para eles é o cara da lei. Vem o cara da lei e diz, sai fora, você não pode dormir aí. Let's go! O cara não diz uma palavra, pega a porra, ninguém tirou o cara. O cara, quando eu peguei o trem, ele já estava dentro. Ou seja, ele vinha lá do sul de Manhattan. Este cara, quando o cara disse, cai fora, ele pegou o troço dele, não disse uma palavra e foi embora. Ou seja, ele respeita o policial, ele não discute com a autoridade. O problema nosso é que, de novo, nós não somos assim. Por isso nós não podemos ser assim.
Qual é a outra? Deixa eu ver o que tem aí. Está lá o nosso amigo vendendo caixa. Aí. Só faz um favor para mim. Volta lá naquele texto lá. Não, esse. Estou enxergando bem. Sache donc ce qui l'ignorait, sache les ennemis de Dieu et du genre humain, quelqu'un qui prenait, que entre les forts et les faibles, entre les riches et les pauvres, entre les maîtres et les serviteurs, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Les doigts et les pieds des grands, les devoirs et les boucliers des petits. Isso é o Abade Lacordaire, nas conferências de Paris, de 1868, foi publicado em 1872, e que é alguma coisa de fato para se pensar. Veja, agora já não estamos nos Estados Unidos, estou falando de um francês, em cima da Revolução Francesa, e que diz exatamente isso, né? Saibam, portanto, aqueles que ignoram, saibam os inimigos de Deus e do gênero humano, seja lá o qualquer que seja o nome que tomem, que entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o escravo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta, affranchit. O direito é a espada dos grandes, o dever é o escudo dos pequenos. Meu irmão, é simples. Se numa situação desse porte, como foi a da Revolução, você deixa livre, se você tem liberdade, para o jogo do forte com o fraco, do rico com o pobre, do senhor com o escravo, é a liberdade que escraviza. Quem liberta é a lei. É por isso que nós optamos pela lei, porque nós somos os fracos, nós somos os pobres, nós somos os escravos, nós é que somos, nós precisamos da lei. Esse que é o problema. Nós não podemos nos iludir com essa história de que o direito dos caras é melhor. O direito deles é melhor porque eles levam a sério a falta da lei que eles têm. Os princípios valem. Do Orque tem razão quando fala disso. Mas isso devia ser assim aqui também, e não é. Não é, porque nós não levamos a sério. Não levamos a sério sequer a lei. Mas nós temos que ter consciência de que é ela que liberta nessas situações. Lacordaire estava lotado de razão. Eu me lembro do meu professor, quando deu essa aula, o meu professor de direito civil, que era um gênio, quando ele deu essa aula, ele disse: não confundo com o positivismo. Eu tenho visto ele falar, me dá urticária. Esses dias eu mandei para ele, disse: pega aí, alemão, essa desgraça, veja que o Lacordaire dizia que você tem dito. Por quê? Porque nós, usando o direito, desse jeito, temos que tirar aquilo que se move livre. O que se move livre é a moral. Por isso que esse sacana não tem direito de ser moralista, não é? E são os falsos moralistas, porque não é a moral, é o pensamento deles. O solipsismo está justo nisso. Usam a verdade deles para nos ferrar. Guriazinha, só as últimas fotos. A conclusão aqui, mais, a Diana Rives, aí, a conclusão aqui é, junto com a conclusão do Rômulo, a mesma conclusão, é o que eu tenho, com um adendo. A minha conclusão, para além do Rômulo, é de que nós não podemos perder a esperança. Enquanto tiver esperança, tem por que lutar. Esse que é o problema. Como Gabriel disse, nós precisamos de resistência, é disso que se trata. Você só resiste porque tem alguma coisa que você prospecta, que pode ser melhor para você do que o que você está vivendo. E de consequência, você tem razão para lutar. Você luta pelos outros, como você falou, mas você luta também por você mesmo. Porque em você está metido uma esperança de que amanhã pode ser melhor. De que amanhã pode ser melhor, e você diz, melhor para todos, eu também, melhor para todos, e para mim também é metido nisso. E isso, dentre outras coisas, só tem quando você tem orgulho do que você é, orgulho do que você faz, mas sobretudo orgulho de você mesmo.
É isso que nós precisamos dizer para todo mundo. O cara que faz pipoca tem que ter orgulho da pipoca que faz, tem que ter orgulho de si mesmo por fazer a pipoca, ainda que ele tenha que ter pretensão, como o negão lá de vender capinha. E isso você tem quando aquilo que você faz é louvado. Louvado no sentido de dizer: eu te reconheço como tal. Não é eu te reconheço porque tu é bacana, eu te reconheço como tal. Em Nova York também, por sorte, no dia dos namorados, São Valentim, fui ver o show da Diane Reeves. Todo mundo sabe, é uma das... Eu adoro Nova York por causa dos jazz. Diane Reeves é uma das deusas do jazz. Isso é o teatro do Lincoln Center. Diane Reeves, há mais de 20 anos, toca com um cara que chama Romero Lubambo. Esse cara que toca violão. O cara é do Rio de Janeiro. Que importa isso? Foi para os Estados Unidos nos anos 80, ficou lá, é um gênio do violão, mas ele fez alguma coisa a mais em relação a Diana Reeves. Ele fez a Diana Reeves aprender certas coisas de português e gostar da música brasileira. Ela, antes de tocar a música brasileira, ela fala, e no que ela fala, cara, é louvando a nós, dizendo: olha, pô, falando para ele: porra, vocês têm um país do cacete, meu, é uma gente jovem, é uma gente linda, porra, é uma gente fantástica, é uma gente carinhosa, é uma gente afetiva, vocês têm um país lindo, é uma maravilha. E diz: pô, vocês querem ver? Escutem aí. Se quer botar, tem um saco de 5 minutinhos por ver, escutar a Diana Reeves tocar. E com ela eu termino agradecendo vocês. Escutem, porque vale a pena. Ainda que o som deve estar uma porcaria, porque é o celular também. Tem aí? Toca aí. Vejam se não é alguma coisa. Vejam se não é alguma coisa para nós termos orgulho. Nós temos orgulho de nós mesmos. Temos orgulho de ser brasileiro. Temos orgulho, porque nós temos alguma coisa que dá sentido para a nossa vida. Nós temos algum valor maior que faz com que a gente possa ter esperança. Essa esperança que eles reconhecem. Eu vi o teatro do Lincoln Center em pé bater palma para aquela mulher na música brasileira que ela tocou. Isso é alguma coisa que não tem preço. Isso não tem ministro da Justiça que tire, porque isso vai fazer nós cair, e se cair lutando.